Mais uma vez, boa noite. A aula hoje eu vou falar sobre a origem histórica do sindicalismo, ok? O conteúdo que eu vou abordar, eu vou falar sobre os conceitos do sindicalismo, vou falar sobre os aspectos gerais e históricos do sindicalismo no mundo, vou trazer para os acontecimentos mais importantes da história sindical aqui no Brasil, vou falar um pouco sobre regulamentação da organização sindical e a diferença entre a agricultura patronal, a relação entre a agricultura patronal e o sindicalismo, para que a gente entenda um pouco. Primeira coisa, né? O conceito de sindicalismo. Bom, o que é sindicalismo, né? Qual é o conceito? Então, o conceito de sindicalismo é um movimento social que vai preconizar a organização de trabalhadores ou a organização de profissionais em sindicatos representativos dos interesses trabalhistas, né, e de interesses políticos dos associados, ok? Por que o nome sindicato? A palavra sindicato, ela tem a sua origem no francês syndicat, de síndic, que por sua vez significa representante de uma corporação. O vocábulo francês é oriundo do grego síndicos, advogado público, né? Do prefixo sim, que significa junto, do radical de que significa uso, justiça, costume, julgamento. Então a gente entende na própria formação da origem da palavra, né, a razão da existência do sindicato, né? É advogar para interesses da classe trabalhadora, advogar para interesse de classes profissionais, né? Então, trazer justiça, trazer a representatividade dessas corporações do mundo do trabalho ou do mundo profissional. O sindicato, né, como significado de palavra, mais tarde, ele adquiriu um outro significado, que foi a palavra agremiação, né, que é esse grupo de pessoas da mesma atividade que foi fundada para atender os interesses de seus aderentes. Então, mais tarde, né, a gente conseguiu agregar a essa palavra esse significado. Os tipos mais comuns, né, de sindicatos são aqueles que representam categorias de profissionais, tá, de trabalhadores ou categorias laborais, né, e classes econômicas, tanto as classes econômicas patronais como empresariais, tá, ou empresariais. Nos aspectos gerais e históricos, a gente percebe que o sindicato começou a ser mais desenvolvido intensamente na Revolução Industrial na Inglaterra, assim como foi a origem do cooperativismo, né, que a gente já viu anteriormente em outras aulas. Então, né, nessa época na Europa, né, havia uma rivalidade entre burguesia, né, que era detentora das instalações, detentora das máquinas, detentora da matéria-prima, das indústrias, né, em detrimento do proletariado, que era desprovido de tudo, né, não tinha capital, não tinha máquina, não tinha matéria-prima, ele apenas conseguia vender a sua própria força de trabalho. Então, nessa época, né, em razão de condições difíceis e precárias de trabalho, como eu até havia citado para que vocês assistissem o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, né, para entender um pouco melhor esses aspectos, esse contexto da Europa, né, da Revolução Industrial nessa época, né, havia esse contraponto entre burguesia e proletariado. Então, aqui uma imagem, né, de crianças trabalhando, jornadas extensas, sem descanso, né, sem horário para almoço, para nada disso. Então, nessa época, lá na Inglaterra, né, em 1720 aproximadamente, surgiu a Associação de Trabalhadores Alfaiates e tinha como objetivo reivindicar justamente melhores condições de salário e limitação da jornada de trabalho, que era muito extensa. Então, a origem do sindicalismo moderno começou nessa época, em 1720, com o surgimento dessa Associação dos Trabalhadores Alfaiates, para buscar um salário melhor e uma jornada de trabalho mais limitada, menor,
mais justa. Então, o movimento sindical nasce das revoluções capitalistas, dessa dominação política e econômica da burguesia sobre o proletariado, nasce das rebeliões e das greves que originam aí o movimento operário. Então, nessa época da Revolução Industrial, tinha os anarquistas, os socialistas, os comunistas, né? Inclusive no filme de Tempos Modernos de Charlie Chaplin, mostra logo no comecinho do filme aquela cena, né, histórica, onde ele desiste do trabalho na fábrica e ao caminhar pela rua ele encontra o movimento de anarquistas, de socialistas e comunistas na rua e acaba sendo confundido pelos policiais como o líder daquele movimento social, né? É de dar risada, mas ele está retratando, na verdade, o que acontecia exatamente naquela época. A outra questão é que o movimento sindical nasce não só disso, mas tanto na Europa como nos Estados Unidos, né, devido às condições precárias de trabalho, né, as pessoas conseguiram conquistar leis trabalhistas, né, mas as leis trabalhistas, assim como as condições de trabalho, também ainda eram precárias naquela época. Mas, enfim, nasceu o movimento sindical, né? Então, é uma mistura, né, de situações. É a revolução capitalista, é essa opressão, essa dominação política da classe econômica burguesa sobre o proletariado, greves e rebeliões que estavam originando em cima do movimento operário, e algumas conquistas de leis trabalhistas precárias. Então, o movimento sindical nasceu nesse contexto, né? Então, as pessoas faziam greves, né? Se organizavam e faziam protestos, né? Em busca de jornadas de trabalho menos massivas, mais honestas, mais justas e salários melhores pela sua força de trabalho que eles vendiam. Tá? O sindicalismo, então, assim como o cooperativismo, ele teve o seu berço na Europa durante o surgimento da Revolução Industrial. Os movimentos pioneiros do sindicalismo ocorreram na Inglaterra, na França e na Alemanha. Em 1865 já surgem os primeiros sindicatos na França, onde ocorreu então as primeiras grandes greves. Em 1880 já foram criadas as primeiras centrais sindicais, com destaque aí no cenário internacional, a Confederação Geral do Trabalho na França e a Trade Unions na Inglaterra. E no Brasil, né, as condições de trabalho, né, já foram no final do século XIX. A gente tinha aí jornadas de 14 a 16 horas diárias, exploração de mulheres e crianças, salários extremamente baixos, redução de salário como forma de punição caso o trabalhador não fizesse o serviço da maneira de contendo do dono da indústria, por exemplo, né? Então não tinha proteção legal ao trabalhador. Então, nessa situação que o trabalhador vivia dentro do século XXI, né? Então, se você não fizesse uma coisa que agradasse o seu patrão, então eu vou diminuir seu salário, né? Se você não trabalhar 16 horas por dia, você não recebe, não recebe pouco, colocava até as crianças para trabalhar, então eram situações muito complicadas. Então, nessa época, surgem os primeiros sindicatos, né? E a Constituição de 1891 já garantiu a liberdade de associação e os sindicatos passaram a existir politicamente e a buscar a união dos trabalhadores em uma central sindical. Então, para a gente entender a linha do tempo dos acontecimentos importantes na história sindical, eu vou dizer para vocês, em 1870, né, iniciaram-se aí os primeiros movimentos classistas com a fundação da chamada Liga Operária, né? Aí em 1891, a Constituição da República, no seu artigo 72, já assegurava a liberdade de associação sem tecer maiores detalhes, né? Em 1897, os produtores agrícolas fundaram a Sociedade Nacional de Agricultura, que tinha a finalidade de unir a classe trabalhadora do mundo rural, né, e lutar por reivindicações. Por isso que é tão importante a disciplina, mais uma vez eu torno a repetir, de associativismo e cooperativismo. Não só o associativismo e cooperativismo é forte
e tem como pioneiro o público rural, assim o sindicalismo também, né? Em 1897 já havia os primeiros fundadores, né, de sociedades sindicais já relacionado ao campo. Em 1903 surgiu a primeira lei sindical, tendo como objetivo apenas o trabalhador rural. Veja bem como é forte, né? Em 1907, o direito de uma associação e sindicato se estendeu também, além do trabalhador rural, para outras classes, tá? Então, foi o trabalhador rural que deu o pioneirismo e brecha para que outras classes de trabalhadores também se unissem em forma de sindicato. Em 1912, já houve lá no Rio de Janeiro um congresso operário, o qual idealizou aí a criação de uma confederação nacional de trabalhadores, tá? Que depois, mais tarde, ela foi consolidada. E em 1823, esse Conselho Nacional do Trabalho, que foi transformado depois em Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, através de um outro decreto. Então, olha só, o movimento sindical dos trabalhadores rurais deu origem aos movimentos sindicais de outras classes de trabalhadores e, inclusive, foi o que estimulou a criação do atual Ministério do Trabalho. E aí, em 1931, foi regulamentada a sindicalização das classes, tanto patronais como operária, nos moldes do sindicalismo unitário. E com o decreto, mais tarde, em 1934, surgiu o que a gente chama de pluralismo sindical, né? Em 1939, novas legislações foram sendo registradas e acentuadas, foram mais acentuadas em relação ao sindicalismo, sob o controle do governo, né? Nas áreas administrativas, financeiras, dos processos eleitorais. Em 1943, já foi criada a CLT, que é a consolidação da Lei do Trabalho, a tão famosa CLT que existe até hoje, que regulamentou aí de maneira sistemática essa organização sindical. Em 1951, foi criado a Confederação Rural Brasileira, transformada hoje em Confederação Nacional da Agricultura, a CNA. Vocês vão ver muita referência bibliográfica, muita fonte em imagem, foto minha da CNA, né? Em 1965, a criação da Federação, né, de Agricultura, Pecuária e Estado de Mato Grosso. Essa é uma outra coisa bem bacana, da FETAGRE, né? E a promulgação em 88 com a Constituição, a gente teve uma nova era, não só para o cooperativismo, mas também uma nova era para o sindicalismo, que ficou garantido e propagado, né, a liberdade sindical. Porque antes, para você fazer parte de um sindicato, assim como de associação de cooperativismo, precisava de autorização do governo. Em 1988, isso não era mais necessário, éramos livres, né? E uma imagem dos primeiros aposentados com meio salário mínimo em 1971, né? Um registro histórico. Vejam que não tem nenhuma mulher aposentada. Em 1971, apenas os homens conseguiram garantir o seu direito à aposentadoria via sindicato. Aqui o convênio, né, do governo do estado e FETAGRE, né? Uma reunião. Aqui o protesto de produtores de leite em 1932. Aqui o protesto do fumo em 1987, né? Tudo isso aqui no Brasil. Aqui um manifesto contra a correção monetária em 1987, né? Aqui a manifestação pela Previdência Social em Porto Alegre em 87 também, né? Então, com a Constituição em 1988, no artigo 8º, né? Diz que é obrigatória a participação dos sindicatos em negociações coletivas de trabalho. Essa é uma coisa muito séria, né? Quando se fala em benefício de se estar participando de uma classe, de uma entidade sindical. O que acontece? Vamos pegar um exemplo, uma fazenda, né? A fazenda aí qualquer, de grandes produtores, né? Só um minutinho. Então, olha só. Então, vamos imaginar aqui
uma fazenda, né, de um produtor aí de grandes culturas, de soja, de algodão, e tem aí um quadro enorme de funcionários, né? Quando ele vai fazer, né, o acordo coletivo, precisa ser via sindicato dos trabalhadores. Então, quando ele vai dispensar, porque às vezes contrata-se trabalhadores apenas na época de uma safra, de uma colheita, né? Então, ao dispensar esse trabalhador, a fazenda aciona o sindicato dos trabalhadores, né? E através do intermédio, da orientação do sindicato dos trabalhadores, são feitas as negociações coletivas e acertos, né, com esses trabalhadores. E isso está garantido no artigo 8º, né? As disposições desse artigo aí aplicam-se às organizações de sindicatos rurais, de colônias, de pescadores, né? Então, todas elas são atendidas pela essa lei. A organização sindical, né, ela é regulamentada pela CLT, lá de 1943. Então, bem antes, inclusive, da Constituição de 1988. Então, lá em 1943, a organização sindical foi regulamentada, né, e instituído, né, algumas regras, ainda que bem básicas, tá? E esse decreto de 1º de maio de 1943 define o seguinte, que é lícito associação para fins de estudo, para fins de defesa, para fins de coordenação de interesse econômico ou de interesse profissional, que todos os empregadores, ou seja, os patrões, que todos os empregados, ou seja, os trabalhadores, que todos os agentes ou trabalhadores autônomos, inclusive, que todos os profissionais também liberais exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão, ou atividades, ou profissões similares conexas, né? Então, essa é uma outra garantia do decreto. Então, se criou o que a gente chama de categoria profissional, que é compreendida aí como similaridade de condições na profissão ou de condições no trabalho em comum, né, que compõe aí a expressão social. Olha só um minutinho. Enfim, né, a gente teve garantia, então, da criação da categoria profissional. Em 1956, houve um outro grande marco, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, aprovou que todas as pessoas ocupadas na agricultura têm o mesmo direito de associação e união, né, de trabalhadores como trabalhadores da indústria, e conseguem aí revogar qualquer disposição legislativa que tenha efeito aí de restringir direito em relação aos trabalhadores agrícolas. Então, essa foi uma grande vitória também, né? E aí a gente conseguiu garantir o princípio da paridade, né? O princípio da paridade é o seguinte, ele não permite distinção entre o meio urbano e o meio rural, né? Porque antes a gente tinha uma disparidade, né? Ao partir desse decreto, né, a gente conseguiu ter os mesmos direitos, né, garantidos das pessoas que trabalhavam na zona urbana, né? E aí elas foram fixadas essas diretrizes comuns, tanto no campo, como para a indústria, como no comércio. O que ficou garantido também foi o princípio da diversidade, que prevê leis especiais e diferentes para o meio rural, né? Então, algumas características do trabalhador rural não existe no trabalhador urbano, não existe no trabalhador da indústria e do comércio, né? Então, a gente consegue identificar essas linhas básicas, né, com as leis atribuídas ao sindicalismo urbano. Então, a gente consegue ser essa diferença, tá? E quem são os atores do sindicalismo rural? Quem são essas pessoas, né? Bom, no caso do sindicalismo rural, são os trabalhadores rurais, propriamente dito, os parceiros, né? Os posseiros, né? Porque o trabalhador rural, muitas vezes, ele tem parcerias, né, junto com ele.
Os posseiros, aqueles que só têm a posse da terra, né, mas eles não têm a titulação ou o documento, né? Os pequenos produtores, né? E proprietários rurais, os agricultores patronais. Então, todas essas pessoas são atores do sindicalismo rural. Todas as associações sindicais vinculadas a eles, como sindicato, federação, confederação, associações, né, fazem parte, né, do movimento. Uma outra característica, né, dos atores dos sindicatos é que eles são segurados pela Previdência Social. Essa é uma outra característica muito bacana, né? Então, como eles são amparados pela CLT, eles também têm direito à Previdência Social. Então, o trabalhador rural, né, ele pode ter direito à Previdência Social sendo empregado de uma grande fazenda, né, ou sendo pequeno produtor, ou sendo um agricultor familiar, né, ou sendo um contribuinte individual, né? Então ele pode ser empregado, né, ou contribuinte individual, como apenas um posseiro, como apenas um trabalhador rural, um agricultor familiar, ou empregado de uma fazenda, tá? De um empresário rural. Então ele pode conseguir os direitos, né, segurados pela Previdência Social por esses dois meios, ok? O empregado rural, quem é? É toda aquela pessoa física que em propriedade rural ou num prédio rústico presta serviço de natureza não eventual ao empregador rural, sob a dependência deste e mediante salário. Então, o empregado rural, através do recebimento de um salário, presta seu serviço num local físico, em propriedade rural. Essa categoria aí está os trabalhadores rurais com carteira assinada e também os trabalhadores temporários, aqueles que eu citei que fazem o acordo coletivo quando termina aquele ciclo de prestação de serviço. O contribuinte individual, né? Quem são eles? Nessa categoria tá todas as pessoas que trabalham por conta própria. Então a gente tem aí os autônomos, né? Os empresários, os trabalhadores que prestam serviço aí eventualmente às empresas, sem vínculo empregatício, e também podem ser associados de cooperativa de trabalho, entre outros. Então esse também é um segurado da Previdência Social. O produtor ou empregado rural, quem é ele, né? A Instrução Normativa de 2005, veja que ela é bem recente, né? Ele estabelece que o produtor rural é aquela pessoa física ou aquela pessoa jurídica, proprietária ou não, que desenvolve tanto em área urbana como em área rural uma atividade agropecuária, porque a gente tem muita empresa que está dentro do setor industrial, por exemplo, de um município e que faz uma atividade agropecuária, ou uma atividade pesqueira, ou uma atividade de silvicultura, bem como a extração aí de produtos primários, vegetal ou animal, de caráter permanente ou também de caráter temporário, direto ou indiretamente, né? Sendo que o produtor rural, pessoa física, ele é um segurado especial, porque na condição de proprietário, na condição de parceiro, na condição de meieiro, na condição de comodatário ou de arrendatário, na condição de um pescador artesanal, também é assemelhado, né? Exerce individualmente ou em regime de economia familiar, com auxílio eventual de terceiros, respectivos cônjuges, companheiro, filho maior de 16 ou equiparado, e desde que trabalha junto com o grupo familiar, conforme definido aí no artigo 10º. Então, o produtor rural, seja ele pequeno produtor ou grande produtor, ele é um segurado especial, porque ele pode ser o proprietário de uma terra, ele pode ser um parceiro, ele pode ser apenas meieiro, comodatário, arrendatário, até pescador artesanal, né, ou qualquer uma outra atividade semelhada.
né, nessas condições no meio rural. Ele pode exercer individualmente a atividade rural, ou ele pode exercer em molde de economia familiar, que é o caso dos agricultores familiares, pequenos produtores, com auxílio eventual de terceiros, né? Então, com auxílio do cônjuge, dos filhos. Então, esse é o segurado especial. O produtor rural, pessoa física, ele também pode ser, né, proprietário ou não, que explora uma atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, direto ou por intermédio de pressuposto com auxílio de empregado. Então, eu tenho a pessoa física, né, proprietário, meieiro, poceiro, que tem um auxílio eventual da família, né, ou até mesmo de um contratado temporário. E eu tenho aquele produtor rural que ele contrata, né, diretamente ou indiretamente, permanentemente ou temporariamente empregados. Então, eu tenho os dois são segurados. Enfim, o agricultor patronal e o agricultor familiar, ambos, né, são segurados especiais. Ambos têm direito, né, na previdência social. Então, isso é muito importante. O produtor rural também pode ser pessoa jurídica, né? Porque eu tenho o produtor rural pessoa física e tenho o produtor rural pessoa jurídica, que é aquele empregador que tem uma firma individual, um empresário individual, né? Então, de acordo com o Código Civil, né, a sociedade mercantil que tem como fim apenas a atividade de produção rural, né, também faz parte desse grupo, né, de segurado especial. Nós temos o produtor rural pessoa jurídica, agroindústria, né, que é aquela pessoa jurídica que desenvolve atividade de produção rural e de industrialização também. Então, tanto na produção rural própria, como produção rural adquirida de terceiros. Também é garantido como segurado especial, também é garantido pela Previdência Social. Bom, a gente ouve falar mais do trabalhador rural, né, do agricultor familiar e do sindicalismo. Há uma correlação muito maior. Mas a gente precisa lembrar que tanto o agricultor familiar como o agricultor patronal, sendo mesmo pessoa física ou pessoa jurídica, ambos são segurados especiais, ambos estão amparados pela Previdência Social. Tem direito à aposentadoria, tem direito a auxílio doença, né, entre outros benefícios, tá? Então, a agricultura familiar e o sindicalismo, ela começou a ter uma relação um pouco mais forte em 2006, né, com a criação da Lei da Agricultura Familiar, que reconheceu oficialmente a agricultura familiar como uma profissão no mundo do trabalho. Então, veja só, até em 2006, o agricultor familiar não era reconhecido como uma profissão no mundo do trabalho. Então, é bem recente. A partir daí, né, houveram um fortalecimento dos movimentos sociais da classe trabalhadora, né, dessa classe de agricultura familiar. CONTAG, FETAG, STR, STTR, o que significa, né? CONTAG é a Confederação dos Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar, FETAG é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar e os Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Então, a Confederação Nacional, a CONTAG, ela é fruto de uma organização de trabalho, de articulação, mobilização de mais de 4.000 sindicatos de trabalhadores rurais no país, né? Então, hoje a gente tem aproximadamente mais de 4.000 sindicatos e eles compõem aí mais de 27 federações de trabalhadores na agricultura, que são as FETAGs, né? Então, as FETAGs são filiadas, né? Os sindicatos são filiados às FETAGs e as FETAGs compõem a CONTAG, que é o movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais, né? Que compõe o MSTTR.
Eles desenvolvem vários trabalhos, né, relacionados aí à juventude rural, relacionados aí a questões de gênero, né, relacionados à educação e capacitação do trabalhador rural, né, do agricultor familiar. São eles que defendem, inclusive, né, representam, inclusive, a classe trabalhadora nos acordos coletivos, né. Aqui uma imagem do primeiro Pronaf Mulher, em 2004, né. Outro órgão muito importante, né, é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, porque o agricultor familiar, né, está amplamente relacionado com o sindicalismo, mas a agricultura patronal dos produtores, né, rurais, tanto pessoa física como pessoa jurídica, também estão intimamente ligados com o sindicalismo. Então, assim como o agricultor familiar tem a CONTAG, a FETAG e os sindicatos, o agricultor patronal, os grandes produtores de soja, de algodão, de milho, criadores de gado, né, de grande escala, eles também têm a sua confederação de agricultura pecuária, né, do Brasil, que é o CNA Brasil. Então, o sistema sindical rural é a voz, é a força do produtor rural, é composto por sindicatos rurais no município, por federações de agricultura e pecuária dos estados e pela Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, tá? Então, assim como o agricultor familiar tem CONTAG, FETAG, né, e sindicato, o agricultor patronal também tem, né, sindicato rural. Então, o sindicato dos trabalhadores representa a classe do agricultor familiar. Sindicato rural, né, que geralmente oferece os cursos do Senar, por exemplo, né, que estão os cursos do Senar é oferecido via sindicato patronal, né, via sindicato rural, né, que também tem uma federação de agricultura e pecuária e também faz parte de uma confederação, tá? Então, a organização sindical rural no município, ela compreende os sindicatos de categoria econômica, que são os sindicatos rurais. Sindicatos rurais é compostos por quem? Por empregadores, né? Por empresários rurais, então pelos patrões, né? Pelos fazendeiros. Para entender um pouco melhor, vamos olhar essa pirâmide aí, né? Então nós temos aí os produtores, os empregadores, os empresários rurais na base da pirâmide, né? Aí esses se organizam e se afiliam aos sindicatos rurais, né? Que são a extensão da base desses produtores, que por sua vez se organiza através de federações, onde está ligado o nosso Senar, que todo mundo acho que conhece aqui o Senar, inclusive o pessoal aí das horas complementares, eu recomendo o Senar EAD, ele tem oferta de vários cursos na área agrícola, né? E aí, por fim, no topo da pirâmide, o CNA, que é a Confederação Nacional dos Agricultores e Pecuaristas do Brasil, né? Então, também está aí. Então, para que a gente veja que também tem uma organização. Em nível estadual, os empregadores rurais, os fazendeiros, né? Eles estão representados pela Federação de Agricultura, né? As federações de agricultura é a entidade de grau superior dentro do estado e congrega todos os sindicatos rurais, tá? Então, o sindicato rural, por exemplo, quem é de Campo Verde sabe, é ele que organiza a Expo Verde, né? É ele que oferece os cursos do Senar, tá? Então, através da federação, né, que está ligada à confederação, ok? Então, o que eu tinha para falar aí era isso. Eu vou mostrar aqui